Olá, eu desejo que você esteja bem, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Larissa e o assunto do vídeo de hoje é sobre feridas emocionais. Bom, a gente sabe que na nossa vida, devido a muitos acontecimentos que podem nos trazer angústias, sofrimentos, algumas tristezas, muitas feridas vão se consolidando no nosso processo. E você conhece quais são essas feridas? Como que elas surgem? O que que ocasiona essas feridas? Como que a gente reage às nossas feridas durante o nosso dia a dia, nas nossas relações e na nossa relação conosco mesmo? E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar. E para que a gente possa começar a falar sobre esse assunto, a bibliografia que eu trouxe é esse livro muito precioso que chama 5 Feridas Emocionais. A autora se chama Lise Bourbeau e ela traz de uma forma muito rica um conteúdo sobre as nossas 5 feridas emocionais. Ela introduz o assunto do livro, né? E além de introduzir, ela vai esmiuçando cada ferida. E esse livro é uma ótima recomendação para quem tem interesse em estudar um pouco mais sobre as feridas emocionais e, sobretudo, quem está num processo de autoconhecimento para saber um pouco mais de si, compreender as suas feridas, compreender as suas angústias. Então, eu super recomendo esse livro para quem tem interesse. Para mim foi uma leitura muito rica, tanto que eu fiz várias marcações nele. E a gente vai iniciar essa jornada de vídeos, como eu mencionei num vídeo anterior sobre as 4 necessidades básicas do ser humano. Eu falei naquele vídeo passado um pouco sobre a importância daquele vídeo para que a gente possa falar também sobre as nossas feridas emocionais. Porque muitas das nossas feridas, elas surgem com relação a uma falha dessas nossas necessidades básicas. Então, nós vamos começar aí um processo de vídeo sobre autoconhecimento. E para que eu possa começar falando dessas feridas, né, falar mais aprofundadamente sobre cada uma delas, é importante a gente introduzir o assunto exatamente com base no que a própria autora traz de uma breve introdução sobre as nossas feridas. Então, no vídeo de hoje nós vamos introduzir o assunto sobre feridas emocionais. E no decorrer ao longo do tempo eu vou trazendo um pouco mais um vídeo sobre cada ferida dessas. Então vamos lá e eu espero que você me acompanhe. Bom, então no primeiro capítulo deste livro, a Lise faz uma breve introdução sobre como surgem as nossas feridas, de um modo bem geral, para que então ela possa começar falando sobre cada uma delas. Mas basicamente ela menciona que a criança, ela passa por alguns processos até que essas feridas elas possam de fato surgir. E todas elas surgem no período da nossa infância, no primeiro contato que nós temos com aqueles que nos criaram, seja o seu pai, a sua mãe, enfim. Eu não vou falar sobre exatamente figura paterna e materna, mas aquele quem criou você. Até porque é importante a gente mencionar que nós temos várias estruturas de família no mundo, né? Hoje em dia a gente não se fala mais de uma família em que há um filho criado por um pai e por uma mãe. Hoje nós temos configurações familiares diferentes. Então aqui, para que a gente possa falar sobre questões emocionais, sobre o nosso processo de autoconhecimento, para quem está do meu lado e tem uma configuração familiar diferente a esta tradicional que nós conhecemos, eu desejo que você se sinta acolhido no meu canal e que você possa interpretar este assunto de modo com que aqueles que te criaram, mesmo se essas pessoas não tenham sido seu pai e sua mãe especificamente. Então, dando continuidade, a Lise menciona que as crianças elas passam por 4 fases específicas. Primeiro, ela descobre a alegria de ser ela mesma, ela descobre a alegria de estar no mundo, de ser ela para com o mundo. Então, após ela descobrir essa alegria e ela ser ela mesma, sua autenticidade, se representar e se mostrar ao mundo, algo externo a ela vem e lhe fala um não, como se a partir desse não ela pudesse lidar com uma espécie, um modo de castração do outro. Quando o outro fala, você não pode ser assim, você não pode ser autêntico, você não pode ser você, algo de errado tem em você. Então há um não, há algo externo a ela que vem e que castra e que não
seja ela mesma. Então, a partir daí, a terceira fase é o momento em que ela se revolta com esse processo, com a dor de não poder ser ela mesma. E então, no quarto processo, na quarta fase, é quando surge a ferida emocional. E para que essa ferida não seja tão intensa no seu expressar, ela vai elaborando uma máscara para camuflar e para esconder e se proteger dessa ferida em meio à sociedade para com aqueles que ela convive para com ela mesma. Até porque quando nós falamos em feridas emocionais, muitas estão a níveis muito inconscientes e são muito difíceis da gente reconhecer e de a gente poder lidar com elas. Então, é a partir daí que a Lise traz e elabora a questão do surgimento das nossas 5 feridas emocionais. Logo, se nós temos 5 feridas, nós temos 5 máscaras que nós criamos com o tempo na nossa vida para que a gente possa proteger as nossas feridas. Vamos pensar numa analogia do caranguejo. O caranguejo, ele precisa utilizar ele tem uma casca de proteção, mas dentro dele algo é muito delicado, ele é muito frágil. Por isso essa casca protetora e rígida no seu externo. Vamos pensar que as nossas feridas e as nossas máscaras é como uma analogia desse caranguejo. As nossas feridas são muito intensas dentro de nós. As nossas feridas são muito doloridas, elas são muito frágeis. E para que a gente possa sobreviver e lidar no nosso dia a dia, na nossa sociedade, no mundo e nas nossas relações, porque muitas vezes o nosso contato ele surge mesmo com o outro, né? Assim como as nossas feridas elas foram criadas e elas surgiram através do outro, o nosso contato e a forma que a gente vai lidar e proteger as nossas feridas, ela surge também do contato com o outro. Então, pensamos que um caranguejo é como se fosse essas feridas. O interno desse caranguejo é muito delicado, é muito frágil. Então eu preciso elaborar uma casca por fora, ou seja, uma máscara, para que não venha à tona tão dificilmente de ser lidado, encarado essa minha ferida. Então, basicamente, resumindo, a nossa máscara é um grande modo de proteção que a gente utiliza para que as nossas feridas não venham à tona. Até porque quando a gente se depara com elas, a gente precisa encarar que aquele momento chegou da gente poder olhar para essas feridas, da gente poder elaborar essas feridas, compreender como que a gente lida com elas, como que essas máscaras vêm à tona no nosso dia a dia e então começar o nosso processo de cura. Mas até que essas feridas não sejam olhadas e não sejam curadas, cada vez mais a gente vai utilizando as nossas máscaras para escondê-las, ou seja, para protegê-las. Por isso mesmo que quanto mais grave a nossa ferida, mais intenso será a minha máscara para lidar com essa ferida. Então vamos compreender quais são essas feridas. Eu vou trazer em ordem conforme os capítulos que ela foi mencionando. Então a primeira ferida que ela menciona é a ferida da rejeição. E a sua máscara é a máscara do escapista. Então vamos pensar no caranguejo. Dentro dele tem uma ferida de rejeição. Por fora, a sua casca, a sua máscara e a sua proteção é uma máscara de escapista. A segunda ferida é a ferida do abandono e a sua máscara é a máscara de dependente. A terceira ferida é a ferida da humilhação e a sua máscara é a do masoquista. A quarta ferida, a ferida da traição e a sua máscara é o controlador. E a quinta e última ferida é a ferida da injustiça, que corresponde à máscara de uma pessoa rígida. Então, apresentado essas feridas e as suas máscaras correspondentes, eu vou voltar a mencionar algo muito importante que ela sempre enfatiza no decorrer da leitura, que nós precisamos ter consciência e ter em mente que essas feridas elas são provocadas na infância e através daqueles que nos criaram de modo inconsciente. E o que eu quero dizer com isso? Bom, vamos pensar que na sua infância tenha surgido a ferida da rejeição para com aquele que te criou. Ou seja, eu elaborei a ferida da rejeição através de uma rejeição que eu sofri com o meu pai. Isso é de modo inconsciente. Não necessariamente o meu pai tenha de fato me rejeitado, mas é exatamente a forma que eu me senti e que o meu inconsciente elaborou essa minha relação com ele. Então criou-se uma ferida de rejeição para com o meu pai, mas de modo inconsciente. De fato, talvez o meu pai não tenha provocado e me rejeitado, mas essa foi a forma que eu me senti.
E eu dei o exemplo do meu pai, mas eu volto a dizer que você pode levar isso para aquele que te criou. Como que você se sentiu perante aquele que te criou? Com certeza ela vai trazendo informações muito mais ricas durante os capítulos e ela menciona também, né, que cada ferida dessa está atrelado a uma figura paterna ou materna na nossa vida, mas eu quero deixar bem claro que a gente precisa pensar na figura do pai e da mãe como funções. Por isso que eu trouxe no começo do vídeo que é importante a gente mencionar sobre a inclusão e o total respeito por quem está do outro lado, né? Porque não são todos que são criados por pai e por mãe, mas aquele que te criou, de alguma forma, pode ter exercido a função paterna e a função materna na sua vida. Então, que isso fique bem claro para que a gente possa dar prosseguimento no decorrer dos vídeos. O grande diferencial desse estudo da Lizzie é que ela menciona que cada ferida está sendo representada no nosso corpo e no nosso biotipo. Então, você pode se perguntar do outro lado, né? Mas pode ter alguém que tenha todas as 5 feridas? Porque é comum que o ser humano sinta rejeição, sinta abandono, sinta traição, sinta humilhação, que a gente experiencie essas questões ao longo da nossa vida. Mas a diferença do estudo da Lizzie é que ela menciona que a ferida mais predominante na nossa vida é representado pelo nosso biotipo, pelo nosso corpo. Ou seja, ela menciona que é muito claro a gente identificar a ferida mais marcante quando a gente se depara com o externo daquela pessoa, com o biotipo dela. Ou seja, corpos que são mais acentuados, corpos mais rígidos. Então ela vai trazendo essas especificações ao longo da leitura do livro, o que torna muito interessante e muito claro da gente compreender e da gente até mesmo fazer um processo de autoanálise, para que a gente possa identificar quais feridas ou qual ferida é a mais predominante na nossa vida. Então, resumindo, pode ser muito comum de você se identificar com essas máscaras, com essas feridas, mas sempre tenha em mente que aquela que é mais predominante, aquela que é mais difícil, aquela que é mais profunda dentro de si, é a que está sendo representada pelo biotipo do seu corpo, pela forma que você manifesta isso no seu externo. Algo que ela também traz que é muito importante e que para mim menciona mais ainda como a subjetividade do ser humano e a sua singularidade, o seu jeito único de ser e de viver a vida, é que ela traz que muitas vezes pode ser que nós tenhamos presenciados uma ferida específica, mas a gente pode sentir de outra forma. Um exemplo. Pode ser que eu tenha experienciado a ferida da rejeição, mas a forma que eu elaborei isso foi me sentindo traída. Então, isso é muito subjetivo do ser humano, fala muito dos seus aspectos inconscientes, dos seus aspectos mais profundos do seu ser. Exatamente por isso que é tão importante a gente trazer que o respeito por cada ser humano e por cada coisa que cada um vai presenciando na sua vida é muito singular de si mesmo. Porque, por exemplo, eu posso lidar com você que está do meu outro lado e você me contar uma história e você falar para mim: "Ah, então, eu presenciei durante a minha infância um grande abandono". Só que se eu analiso isso da forma que você me conta, pode ser que eu perceba o seu abandono como uma grande rejeição. Mas na realidade, o que você sentiu e o que é mais latente para você é a questão do abandono. Eu não posso desconsiderar o que você está falando para mim, porque é exatamente essa forma que você se sentiu. Então, por isso é tão importante a gente buscar o nosso processo de autoconhecimento, porque muitas vezes a gente pode pensar algo, mas na realidade aquilo é de outra forma. E às vezes pensando algo, a gente pode desconsiderar o que de fato a gente sente, o que de fato faz sentido para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Por isso é tão importante a gente compreender a nossa história de vida, tão importante a gente compreender como que a gente lida com essas máscaras, como que a gente se protege da sociedade, como que a gente se protege nas nossas relações e até mesmo essas proteções e essas cascas que nós vamos criando para não ter que entrar em contato com aquilo que é de mais frágil dentro de nós mesmos. Então, para resumir, para que a gente possa finalizar esse vídeo, também quero mencionar que durante os capítulos a Lizzie vai trazendo o despertar de cada ferida, né? Geralmente quais as fases de vida, qual a idade da criança que isso vai surgindo, qual a figura do sexo oposto ou do mesmo sexo que pode ter ocasionado inconscientemente essa ferida na vida da criança, que hoje é um adulto.
Além disso, também ela traz o vocabulário mais recorrente das pessoas que carregam profundamente essas feridas, qual o seu biotipo, que é o que é mais predominante, né? O tipo de enfermidade que essas feridas podem ocasionar na nossa vida, né? Seja nosso corpo psíquico, seja a nosso corpo físico. Então, o livro é muito rico e ela traz diversas informações e eu te aguardo ao longo do caminho para que a gente possa esmiuçar cada uma dessas feridas e para que você possa se conhecer mais, refletir sobre essas feridas e que de algum modo faça sentido e te ajude no seu processo de autoconhecimento. Eu espero ter te ajudado e eu te vejo no decorrer do caminho e até mais!